Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma história triste do Antigo Testamento, a sujeira do templo do Senhor. Ezequiel, um jovem que morava em Judá, teria se preparado a vida toda para sua profissão predeterminada. Devido ao privilégio de fazer parte de uma família sacerdotal, Ezequiel dedicaria sua vida ao serviço a Deus no templo em Jerusalém. Teria uma posição de respeito diante dos homens, mas de maior importância, teria a responsabilidade e o privilégio de se aproximar de Deus, de maneira que poucos faziam. Ele serviria na presença do Senhor no templo. Ezequiel começaria a exercer esta função tão importante aos 30 anos de idade, conforme a lei que Deus revelou a Moisés 800 anos antes do nascimento desse jovem. Quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, tudo foi dramaticamente mudado. Ele foi levado no meio de um grande grupo de judeus à Babilônia, onde passaria o resto da sua vida, no cativeiro. Embora um ou outro tenha falado de voltar logo para casa, Ezequiel viu que não seria o caso. Gradativamente, ele e outros judeus aceitaram a realidade da sua situação. Mas o templo ainda estava lá em Jerusalém. E alguns sacerdotes ficavam para manter o serviço no imóvel mais sagrado do mundo. Muitos judeus olhavam para o templo como uma âncora para sua esperança de voltar à sua terra. O templo, projetado por Davi e construído por Salomão, quase 4 séculos antes de Ezequiel, representava a presença de Deus no meio do seu povo escolhido. Como casa de Deus, servia para lembrar o povo diariamente da sua relação especial com o Criador do mundo. O pensamento dos judeus da época de Ezequiel foi baseado na sua confiança na presença de Deus. Deus pode estar bravo por causa de séculos de idolatria e rebeldia por parte de seus filhos, mas ele jamais deixaria alguém destruir a sua casa. Enquanto o templo permanecia, os filhos rebeldes de Deus ainda tinham seu lugar seguro, e aqueles já levados ao cativeiro tinham a esperança de voltar logo. Ezequiel completou seus 30 anos, a idade para começar seu serviço no templo, e ainda estava centenas de quilômetros distante do cativeiro, a Babilônia. Deus já tinha revelado coisas importantes em visões, mas a visão que começa em Ezequiel 8 foi, com certeza, marcante na vida deste profeta. Nesta visão, o Espírito de Deus levou Ezequiel a Jerusalém. Dá para imaginar o coração desse jovem batendo mais forte quando viu o templo ainda em pé. Será que realmente teria condições de voltar, de servir diante do Senhor neste lugar sagrado? O Espírito guiou Ezequiel num passeio pelo templo. Começou com a entrada do pátio do lado norte, onde Ezequiel viu um ídolo bem na porta da casa do verdadeiro Deus. Continuou para dentro, onde encontrou uma parede com um pequeno buraco. O Espírito mandou que Ezequiel abrisse o buraco e achou uma porta de acesso a uma sala escondida, onde 70 homens que governavam os judeus estavam adorando pinturas de répteis e outros animais. Virando para a entrada, ele encontrou mulheres praticando o ritual de adoração a um Deus de fertilidade. Por final, viu 25 homens com as costas para o templo, olhando para o leste e adorando o sol. Cada etapa deste passeio reforçou um fato triste, mas importante. O povo de Judá, seguindo a influência dos seus líderes religiosos, estava se afundando na idolatria. Deus queria que Ezequiel entendesse que sua casa sagrada foi tomada por homens ímpios, corruptos e idólatras. Deus perguntou para Ezequiel, no capítulo 9, versículo 17, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá
o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Os judeus do sexto século a.C. achavam normal uma perigosa mistura da religião do único Deus verdadeiro com os costumes pagãos dos povos ao seu redor. Deus achou esta mistura abominável e por isso ele prometeu castigar o povo e destruir a casa que foi construída para sua própria honra. Quando observamos a mistura das coisas de Deus com os costumes carnais e idólatras que dominam em nossos dias, especialmente na comemoração de festas sincretistas como o Carnaval, devemos refletir. Como seria se o Espírito guiasse Ezequiel em outro passeio? Será que o refrão deste guia seria o mesmo de Ezequiel 8, versículos 6, 13 e 15, onde diz: pois verás ainda maiores abominações? Deus nos chamou, como chamou o povo judeu naquela época, a santidade. Precisamos tirar a sujeira do templo. A pergunta de ontem não foi muito fácil, pelo menos na minha opinião, mas você acertou a resposta. Quem foi o rei de Jerusalém que chamou outros reis para lutarem contra Josué? Alternativas: A. Balaque, B. Adoni, Zedeque, C. Og ou D. Seom. A resposta certa, alternativa B. Adoni, Zedeque. Como diz no relato de Josué capítulo 10, versículos 3 e 4. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oã, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez pacto com Josué e com os filhos de Israel. E a pergunta de hoje, na verdade, envolve a mesma cidade. Quem era rei de Salém na época de Abraão? Alternativas: A. Faraó, B. Jeroboão, C. Davi ou D. Melquisedeque. A resposta no final do próximo episódio. O conceito do templo do Senhor no Novo Testamento é aplicado em dois sentidos. Para falar sobre o povo do Senhor no sentido geral, a igreja coletivamente. E também para falar sobre o corpo do cristão, que individualmente deve se dedicar ao Senhor. Se deixar o templo do Senhor cheio da sujeira da idolatria, ele não habitará nesse lugar. Vamos tirar qualquer sujeira que está no nosso templo e deixar que Deus habite em nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.